Olá, queridos amigos do Selec. É com muita alegria e muita gratidão que mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos mais um capítulo desse livro grandioso que todos nós temos acesso, o Caminho, Verdade e Vida, e tratando de um tema tão importante, tão sublime quanto Madalena. Madalena é uma das personagens do Evangelho, da história da humanidade, do cristianismo, que tem muita contribuição para dar a todos nós. É uma das personagens mais queridas, que mais valem e merecem detida reflexão. Não apenas uma leitura superficial, mas uma reflexão verdadeiramente profunda. A mensagem por si só, que está no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, ela já é muito clara, muito objetiva, muito completa. Nós vamos aqui na nossa humildade tentarmos enriquecer um pouco com algumas reflexões, mas deixamos aqui o convite para que cada um de nós possamos nos determos um pouco mais nessa que é um marco para todos nós na história do cristianismo. Vamos lá. Capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Isso está em João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma, entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Que mensagem linda, lúcida, clara e profunda. Vejam que eu grifei alguns pontos aqui, algumas colocações de Emmanuel, que ele diz assim: ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador. Essa tanta violência a si mesmo nos remete
a necessidade do esforço que cada um de nós precisa desempenhar na busca dessa transformação. Outra coisa que eu grifei, que eu faço questão de dividir com vocês, é aqui quando diz assim: Jesus, com esse gesto, ratificou a lição de que a sua doutrina será o código de ouro das vidas transformadas. Por que as vidas transformadas? Porque estamos aqui para transformar as nossas vidas. Estamos aqui no corpo físico e nesse longo caminho em busca do melhoramento, do crescimento ético, moral e espiritual, justamente para transformarmos aquilo que ainda não está satisfatório em nossas vidas para algo melhor. Retirarmos aquelas arestas que ainda insistem em permanecer nos nossos comportamentos viciosos para substituí-las pelas atitudes em afinidade, em coerência com os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Afinal de contas, todos nós fomos criados pelo Pai para sermos felizes, para atingirmos a angelitude. E se ainda não o podemos fazer, se ainda não alcançamos esse nível de evolução, é porque ainda alimentamos as imperfeições com a nossa preguiça, com a nossa falta de vontade, com o nosso desânimo, com a nossa desatenção, invigilância. Seriam tantas características, tantos adjetivos que a gente poderia colocar aqui para demonstrar o quanto nós ainda nos acomodamos nessa condição atual em que nos encontramos, porque não percebemos muitas vezes a grandeza do nosso espírito, não nos damos conta da capacidade que cada um de nós tem para efetuar essa transformação. Não é mérito de alguns, é possibilidade para todos. Basta-nos apenas confiar na nossa capacidade, confiar na assistência que o alto dispensa a cada um de nós, nos enchermos de força, de disposição, de coragem e utilizarmos essa teimosia tão nata nossa, que nós utilizamos para tantas coisas negativas, em benefício do nosso crescimento. E insistirmos em, diante das quedas, não nos desanimarmos e buscarmos levantar as cabeças e seguir adiante, acreditando que dessa vez será melhor e a vitória é certa. Jesus veio aqui nos trazer a boa nova. Esse código ético-moral que nos ajuda justamente nessas mudanças íntimas que são fundamentais para nos fazer progredir nessa nossa jornada evolutiva. A contribuição de Jesus para nós vem de uma maneira tal que revoluciona a história. Estávamos habituados a uma lei de olho por olho e dente por dente. E aí chega Jesus com sua doçura, com sua mansidão e nos convida a perdoar. A oferecer a outra face
quando formos agredidos, a caminharmos mais 1000 passos, além daqueles outros 1000 que já fomos convidados. Veio nos trazer a lei de amor, numa época em que a vingança, o revide, o ódio imperava. Então ele veio nos trazer o convite da transformação, da mudança moral. Ele próprio deu diversos exemplos em relação a isso. Porque diante daquele calvário que o mestre sofreu, de ser acusado, de ser condenado e de ser executado, com toda a sua grandeza, Jesus poderia ter evitado tudo aquilo, mas ele não fez. Ele tinha que dar o testemunho de fé, de confiança, de mansidão, de perdão e do amor. Porque aquele que ama, perdoa. Aquele que ama é manso. Jesus veio para os doentes, para os necessitados. Lá em Lucas, diz que os sãos não necessitam de médico. E isso é uma realidade. Jesus nos trazia a verdade, nos trouxe a verdade, que essa verdade nos faria compreender o porquê das coisas e nos libertaria da ignorância e das dores. Porque uma vez compreendendo que as causas das nossas dores estão nas nossas atitudes equivocadas, impensadas, bastava-nos pensar um pouco mais antes de agir para não cometermos tantos enganos. Tanto que Jesus nos disse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Porque quando nós nos colocássemos, ou quando nós nos colocarmos no lugar do outro, nós não vamos prejudicar o outro, porque nós não queremos ser prejudicados. Ainda hoje, pós ter passado 2 anos de uma pandemia, mais de 2 anos de uma pandemia, que ceifou milhares de existências, não de forma maldosa, mas de forma necessária. Existem as razões, os porquês, que não nos cabe conhecer por enquanto, mas ainda hoje vemos imperar o individualismo, o egoísmo entre nós. A partir do momento que nós buscarmos compreender os ensinamentos e as orientações que o Mestre Divino nos trouxe, que continua sendo lembrado a cada um de nós através das mensagens amorosas dos nossos amigos do plano espiritual, que nos mandam através dos nossos irmãos médiuns convites, alertas, para que nós comecemos a realizar de fato a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, essa consciência, vamos sim continuar presos aos antigos enganos e às dores do passado que ainda são atuais. Cabe a cada um de nós, meus amigos. Jesus não escolhia para conviver com ele aqueles de boa fama, aqueles que tinham vida estável, confortável. Ao contrário.
Jesus buscava aqueles que ele percebia mais necessitados de seu amor, de sua presença, do seu exemplo ao seu lado. Ele buscou aquela mulher considerada adúltera, lhe amparou, lhe orientou e lhe apontou o caminho divino. Ele esteve com mulheres de má fama, ele esteve com ladrões, com coletores de impostos, com perseguidores daqueles que o seguiam, daqueles que buscavam o conforto e a inspiração nas palavras e ensinamentos do Mestre de Nazaré e eram perseguidos, aprisionados e mortos. Paulo foi um grande exemplo disso. E esse Paulo, que era antes Saulo, convertido após estar em contato com o Mestre, adotou o nome de Paulo de Tarso. E Paulo, uma certa vez, disse que bastava um instante. Para que essa transformação aconteça, basta um único instante. Um instante em que a gente vai se permitir olhar nos olhos do Mestre. E vai se permitir ser tocado por esse imenso amor que ele traz por todos nós. E uma vez tocados, uma vez sentido esse amor, não há como voltar atrás. É incrível nós percebermos, e certamente, meus irmãos, o passado das nossas próprias histórias nos levam àqueles tempos em que o Mestre caminhava de cidade a cidade para levar a boa nova, para trazer um pouco de ensinamento, de conforto, de alento àquelas pessoas que certamente estávamos dentre elas, sofriam imensamente. E uma coisa que eu fico imaginando é o tamanho da energia daquele homem. Que luz trazia consigo Jesus, ainda que no corpo físico, ainda que sob a matéria, moldando as suas, limitando, né, vamos dizer assim, mas a sua grandeza era imensa. A essência divina de Jesus estava à flor da pele, não guardada nos recônditos da alma como está em nós, mas à flor da pele. Então, o menor contato com o Mestre era suficiente para transformar, para fortalecer e para estimular aqueles que realmente desejavam melhorar, crescer, progredir. Muitos receberam benefícios imensos de Jesus, como a cura de doenças, como a visão, como o poder se locomover com suas próprias pernas, mas desperdiçaram porque apenas receberam o benefício. Não aceitaram também receber o amor do Mestre, olhando em seus olhos como fez Paulo de Tarso, como fez Madalena. Essa que aqui mesmo, como Emmanuel nos diz, fez tanta violência a si mesmo. Abandonou tudo para seguir os passos do Mestre. Mas o abandonar tudo não é financeiramente, não é materialmente. Eram os seus hábitos.
Eram os seus maus costumes, que nós ainda relutamos tanto para fazê-lo. É incrível como nós vemos os exemplos aí à nossa disposição de Paulo, que perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas ao conhecer, ao estar frente a frente com o mestre, ao se permitir essa transformação, chegou ao ponto de dizer: eu não sei mais se é o mestre que habita em mim ou sou eu que habito o mestre. Porque tornaram-se um. Paulo absorveu os ensinamentos de um mestre de tal maneira que o mestre vivia nele, assim como vive em nós, ainda de uma maneira tão pequena. Madalena, além de todas as questões que envolviam, Madalena sofria de grave obsessão, que a levava a atitudes, a comportamentos lamentáveis. Mas, além de tudo, Madalena era mulher. E aí hoje existe uma busca, existe uma luta para os direitos da mulher. Nós já conquistamos muito ao longo da história. Então imaginem a luta de Madalena naquela época, em que a mulher não tinha direito a nada. A mulher casava-se muito jovem, constituía família muito cedo, vivia para aquela família, não podia opinar, não podia nem sentar-se à mesa com o seu esposo. A mulher tinha que comer separada dos demais, dos homens. E ainda assim, Madalena teve forças e ela encontrou essa força no mestre, na compreensão da mensagem divina que ele veio nos trazer, no entendimento de que somos todos filhos de Deus, herdeiros do Pai, que não nascemos para sofrer, que se acontece é porque ainda fazemos escolhas equivocadas. A dor acontece quando nós nos afastamos das leis naturais, das leis divinas. Quando estamos distantes do Pai, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, aí nós nos deixamos envolver pela energia da matéria e terminamos por fazer escolhas equivocadas, comprometendo a nossa jornada. Mas o mais bonito de tudo isso é que, ainda que continuemos nos equivocando, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, através de uma nova reencarnação, para mais uma vez no corpo físico, vivenciarmos aquela situação, aquela circunstância que nos fez cair, mas que antes de voltarmos ao corpo físico, refletimos, reconhecemos a nossa fraqueza e nos fortalecemos através do estudo, através do auxílio desses irmãos do alto, para voltarmos melhores do que fomos e desta maneira vencermos
a nós mesmos. A transformação que nos referimos aqui de Madalena, que fez com que ela fosse a eleita, a primeira a ver o Mestre após o seu desencarne. Tanto que os outros discípulos não acreditavam. Por que o Mestre ia aparecer para ela? Mas ele mostrou que o esforço dela foi maior do que o dos demais. E ela mereceu. Porque não existe privilégio na lei de Deus. O que existe é merecimento. São consequências dos fatos, em relação aos fatos ocorridos, são as ações e reações, que essas reações podem ser positivas ou não. E a dela foi mais que positiva. Ela viu o Mestre. Ela teve ali a certeza absoluta que o Mestre não tinha morrido. Apenas o seu corpo físico havia terminado. Mas o Mestre era muito maior do que isso. E ainda o é. E continua do mesmo jeito, agora em espírito, não mais em espírito e corpo físico, hoje em espírito, a olhar por todos nós, a estar do nosso lado para dizer: força, confia, um pouco mais de esforço e você vai conseguir. Ele está sempre do nosso lado dizendo isso. Vai, Ida, confia, faz a tua parte. Ele está dizendo a mim, como ele está dizendo a cada um de vocês, a cada um de nós. Sempre que fecharmos os nossos olhos e buscarmos a imagem do Mestre Nazareno e rogarmos o seu auxílio, ele aqui está conosco. Não duvidem disso. Tenhamos coragem para olhar nos olhos dele, para recebermos todo esse amor que ele tem para nos oferecer. E sem medos das mudanças, mergulhemos de cabeça nessa transformação tão importante para todos nós. Podemos começar com coisas pequenas, sim, mas é preciso começar. É preciso darmos o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e dar continuidade a essa caminhada longa, muitas vezes árdua, nem sempre confortável, mas fundamental para a felicidade de todos nós. Busquemos, seguremos nas mãos do Mestre, nos agarremos às orientações iluminadas que a doutrina espírita traz para todos nós e sigamos adiante. Essa é a nossa maior missão. Um beijo em cada coração que está comigo nesse momento. Obrigada a todos que fazem o SELEC por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo, vivenciando um pouco desses momentos com o Mestre Jesus, enchendo os nossos corações de esperança e de força para vencermos a todos. Um beijo, até a próxima, muita paz a todos e que Jesus esteja conosco sempre, todos os instantes, e que nós também estejamos com Ele. Tchau, gente. Obrigada e até a próxima.